Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero mostrar como fazer a criação de uma máquina virtual, seja para você fazer alguns testes em sistema operacional ou para alguns programas que você queira instalar. A gente pode usar vários softwares para isso. Eu gosto de usar o Hyper-V, que ele é nativo para Windows, que é o que eu vou abordar hoje. Só que o Hyper-V ele é apenas disponível somente para o Windows Pro, seja o Windows 10 Professional ou Windows 11 Professional. Eu não tenho certeza se ele está disponível para o Home. Se alguém puder me confirmar, por favor, coloca aqui nos comentários. Então, sem mais delongas, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser abrir o nosso Hyper-V. Então a gente vai aqui em iniciar, está Hyper, e ele já está aqui, ó, gerenciador do Hyper-V. A gente vai abrir ele. Se ele não tiver instalado e você tenha já o Windows Pro, a gente tem que habilitar, porque por padrão ele vem desabilitado. Então a gente clica em iniciar e digita recursos. E a gente tem a opção ativar ou desativar recursos do Windows. A gente clica. E logo aqui a gente já observa que tem a opção Hyper-V. Por padrão, ela viria desabilitada. Então, a gente clicar aqui no Hyper-V e dar o OK. Ele vai fazer a instalação e vai pedir para reiniciar a máquina. Feito isso, eu vou cancelar aqui porque o meu já está instalado. Feito isso, a gente vai abrir o Hyper-V e vai se deparar com essa tela. Primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer a criação da máquina virtual, a gente vai vir aqui em Novo, e vai primeiramente criar um disco rígido virtual. Não, você pode criar a máquina primeiro, eu gosto de criar o disco, eu acho que fica uma forma um pouco mais fácil. Aqui ele dá uma tela de boas-vindas, eu nunca uso, a gente pode colocar aqui para não exibir novamente. Avançar. Eu recomendo que você já use um disco VHDX, porque já é um disco um pouco mais moderno, dá um suporte para discos virtuais de até 64 TB. O VHD só suporta até 2 TB. Então, o VHDX é um formato mais novo, que tem uma confiabilidade um pouco melhor. Então, vamos usar o VHDX. Avançar. 3 tipos de disco. Eu vou colocar aqui como expansão dinâmica, ou seja, o disco ele vai ocupar o espaço de acordo com o que a gente for colocando nele. Então, mesmo que a gente coloque um disco rígido de 2 TB e a gente só colocou dentro desse disco 100 GB, ele vai ficar com um espaço de 100 GB. O tamanho fixo, se você definir 2 TB, ele já vai naquele momento ocupar os 2 TB de espaço. Obviamente, o desempenho nessa forma do tamanho fixo, ele é melhor, só que eu recomendo fortemente que você use expansão dinâmica, porque para testes mais aleatórios, isso aqui é mais do que o suficiente, não tem menor necessidade. Se a gente fosse usar uma máquina virtual em sistema de produção, no Windows Server, por exemplo, aí sim seria mais recomendável. Na prática, a expansão dinâmica. Diferenciação eu não vou abordar, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo. É quando você quer criar sistemas dependentes de um único sistema. Ou seja, eu faço uma única instalação e a partir dela eu crio diferenciais daquele disco. É um pouquinho confuso, mas se vocês quiserem podem pedir aqui que eu faça um vídeo explicando. Então, expansão dinâmica. Avançar. Aqui eu vou selecionar aonde eu quero salvar o meu disco. Eu já tenho aqui por padrão onde eu salvo todos os meus discos. Você pode colocar onde você preferir. E aqui eu gosto de sempre colocar o nome. Neste caso aqui vai ser o Windows 10 Pro de 64 bits. Avançar. Aqui ele vai pedir o tamanho. Você pode deixar padrão, ele já vem por 127 de padrão. Vou deixar 150 para ficar um número mais bonitinho, mais arredondado. Avançar. E pronto, o disco ele está criado. Eu vou localizar aqui, vou abrir o navegador. E aqui é onde eu guardo todos os meus discos. Vou colocar em ordem de data de modificação. Então, esse disco foi o que nós acabamos de criar. Se a gente observar o tamanho dele, repara, ele está um disco ainda vazio, de somente 4 MB. Então, vou baixar essa tela. Agora nós vamos criar a máquina virtual. Então, nós vamos novamente em Novo, Máquina Virtual. Até então, a gente só criou o disco virtual. Tela de inicial, não preciso nunca dela, vou até marcar aqui.
Nome na máquina virtual. O nome que vem aqui é o nome que vai aparecer exatamente aqui no nosso Hyper-V, ok? Então a gente pode pôr o mesmo nome. Windows 10 Pro 64 bits. Aqui por padrão, eu já defini onde vai ser armazenado essa máquina virtual. Você pode escolher em outro local. Por padrão, o meu já está aqui. Avançar. Aqui nós temos duas opções, geração 1 ou geração 2. Eu vou criar na geração 2 porque é um disco já baseado em UEFI e não no antigo BIOS. Para a gente instalar o Windows 10, é muito melhor que a gente já use o sistema mais moderno de boot, que é o UEFI, e não o antigo sistema BIOS. Se você for instalar o Windows 7, por exemplo, você vai precisar instalar na forma de BIOS. Lembrando que depois que você faz essa seleção, isso não é possível ser alterado depois. Para a gente instalar sistemas mais modernos, Windows 10 ou Windows 11 para frente, já use sempre a segunda geração. Avançar. Aqui é o tanto de memória RAM que a gente vai alocar para a nossa máquina virtual. Como eu tenho bastante memória RAM, abro o gerenciador de tarefas, eu tenho aqui hoje 32 GB de memória RAM. Então, por padrão, eu sempre delibero uns 4 GB, 4096, em megabytes, tá? Equivalente a 4 GB para a máquina. Se você tiver pouco espaço, coloca menos, 1000, 1 GB. 1 GB é muito pouco, tá? Recomendo aí no mínimo 2 GB. Vou deixar 4096, 4 GB redondo. E desmarque essa opção, usar memória dinâmica. Por quê? Se você coloca 4 GB e a máquina começa a precisar de mais, ele vai alocando. Aqui é como a gente vai conectar a rede. Então você pode deixar uma rede dessa máquina virtual desconectada, que para instalação eu sempre deixo ela desconectada, ou a gente já coloca o switch por padrão, ou seja, ele vai puxar a conexão do seu computador, do host, e jogar para a máquina virtual em compartilhamento. Isso aqui a gente pode fazer depois, inicialmente eu sempre faço sem conexão com a internet. Lembrando que se você estiver instalando o Windows 11, já é interessante que você deixe isso habilitado, porque o Windows 11 tem alguns requisitos que não permite a criação do usuário sem uma conexão com a internet. Como eu vou instalar o Windows 10, eu vou deixar não conectado. Avançar. Nesse momento, a gente poderia criar um novo disco virtual. Isso a gente não vai fazer, porque nós já fizemos. Mas se você não criou o disco, você pode fazer diretamente por aqui. Como a gente já tem criado, eu vou usar essa opção aqui, ó, usar um disco já existente. Eu vou selecionar, vou procurar, vou selecionar a minha pastinha, que é essa aqui, e vou selecionar o disco que nós havíamos criado agora mesmo. Ok? Avançar e concluir. Então pronto, nesse momento a gente já tem, essa é a máquina antiga que eu tinha, virtual, que já tem um sistema instalado, e essa é a que nós acabamos de criar. Após essa criação, a gente vai vir aqui em configurações e vamos fazer alguns ajustes importantes. Primeira coisa, memória, nós já definimos 4 GB, nós já tínhamos desabilitado a memória dinâmica. No processador, eu vou liberar 4 núcleos de processamento. Aí você vai avaliar, se você só tem um processador de 4 núcleos, você pode liberar assim que iniciar, ele vai buscar o disco de instalação, aqui ó, pressionar a quarta tecla e pronto. Como se fosse um boot normal de qualquer instalação padrão de Windows. E aqui a gente vai seguir normalmente. Selecione o idioma do teclado, o meu aqui o teclado é Estados Unidos Internacional, avançar, instalar agora, como qualquer instalação de Windows. Não tem a chave do produto, a gente pode pôr isso depois. A versão do Windows, eu vou instalar a Pro. Avançar, aceita os termos, personalizada, modo avançado. E aqui, repara, ele já localizou o disco que nós havíamos criado, que era aquele disco que nós definimos como 150 GB. Ele não está ocupando 150 GB, mas o disco é identificado com 150 GB que nós definimos lá no início. Então, a gente pode clicar em novo ou simplesmente avançar, que ele já vai criar todas as partições de boot, partição de recovery, partição do sistema. Avançar. E agora ele vai fazer toda a instalação. Esse processo é bem rápido, que o DVD é um arquivo de imagem, então isso aqui vai ser realmente bastante rápido. Então é só aguardar. Pronto, já finalizou. Ele vai reiniciar automaticamente.
Pessoal, aqui eu queria mostrar um bug que o Hyper-V tem, desde as versões mais antigas, desde quando eu uso o Hyper-V, ele insiste em fazer isso. Eu não sei por que a Microsoft ainda não corrige. De repente, a máquina virtual, ó, aqui ó, a minha máquina virtual, que é a tela dela, fica preta. Só que repara aqui, ó, no mouse, que ela tá rodando, ela tá ali. Só que aqui fica preta, você pode clicar que ela não aparece. Então o que você faz? Pode fechar essa janela. Quando a gente fecha essa janela, a máquina ela não é encerrada. Você simplesmente fechou a janela. Aí só vem aqui de novo, ó, na máquina virtual, ó. Tá vendo que ela tá ligada aqui embaixo, ó. Dá 2 cliques de novo, ó, para abrir a janela. Pronto. Aí você viu que ela dá uns bugzinhos e volta. Se acontecer isso, fecha e abre de novo. Às vezes tem que fazer isso umas 3 vezes. Eu não sei por que a Microsoft não corrige isso. Então, configuração inicial aqui do Windows. Aqui é só seguir. E pronto. Sistema instalado. Toda vez que a máquina virtual for ligada, ela vai perguntar se quer fazer essa conexão. Essa conexão para que é? Para a gente conseguir redimensionar essa janela. Porque essa janela aqui, eu não vou clicar aqui só para vocês entenderem. A gente não conseguiria fazer o redimensionamento dela. Ficaria sempre desse tamanho. Se nós clicarmos em conectar, aí você consegue colocar essa tela em tela cheia, em full, reduzir tamanho, fica à vontade. Quer ver? Ó, eu vou fechar essa janela, minimizar isso aqui. Repara que aqui, ó, não tem como, ó, eu não consigo, não aparece a setinha para redimensionar. Então, caso você feche essa janela de uma forma acidental, você pode vir aqui, ó, nesse botãozinho, ó, seção avançada. Você clica e volta para aquela mesma janelinha. E clica em conectar. Aí ele faz assim, meio que um log-off. Você entra de novo e pronto. Agora, ó, você consegue reduzir. E automaticamente ele já faz o scale como você preferir. Posso vir aqui, ó, colocar em tela cheia e pronto. Aqui teve um bugzinho, ó, pronto. Tela cheia, caso você prefira. Voltar aqui pro padrão. E é isso. Bem facinho fazer a criação do Hyper-V. Para desligar, iniciar, desligar, como qualquer máquina. Assim que desligar, a máquina aqui já aparece automaticamente como desligada. Pode vir aqui, fechar essa janela e toda vez que precisar, duplo clique, iniciar. Se precisar fazer qualquer alteração de memória RAM, só vir aqui novamente nas configurações, fazer todas as alterações que vocês porventura precisem, habilitar a rede, seria por aqui, aplicar e ok. Pessoal, é isso, bem tranquilo fazer a criação do Hyper-V, isso ajuda muito para fazer teste de programa. Se vocês quiserem rodar algum código específico para fazer criação de manutenção, algum script, alguma coisa, ou para fazer scripts de backup, como eu faço bastante, eu sempre gosto de colocar isso em máquinas virtuais de forma inicial para depois trazer para o host, né, para minha máquina principal. Pessoal, é isso. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiserem algum outro vídeo sobre os temas que eu falei durante essa explicação, deixa aqui também nos comentários. Ou a criação usando outros softwares gratuitos, como por exemplo o VirtualBox, a gente pode fazer também, só deixa aqui nos comentários, ou alguma outra sugestão. Pessoal, um forte abraço para vocês e até a próxima.